Bom, eu queria, se você está sentado aí, procure na sua frente, em alguns bancos, tem uns óculos. Alguém está vendo um óculos aí? Alguém está vendo um óculos aí? Óculos? Sim? Põe o óculos. Você pegou o óculos, põe um pouquinho o óculos, dá uma olhadinha e passa para frente. Dá uma olhadinha, olha bem ao redor e passa para frente. Não precisa demorar muito não, você dá uma olhada, entendeu? Pegou, ok, passou para frente. Que cor que é o seu, André? Verde? É azul? Deixa eu perder uma pessoa errada, desculpa. Nani, é um verde, é verde. Tem algum amarelo aqui? Tem? Um vermelho aqui? O irmão Joel ficou bonitão de óculos, irmão? Inclusive até indico você continuar usando depois. Vai fazer sucesso, meu irmão. Tá dando uma olhada aí? Cada óculos que a gente está passando aqui tem uma cor, pode passando. Cada óculos que a gente está passando aqui tem uma cor diferente, vocês estão percebendo? Mas a gente está olhando para a mesma coisa, a gente está olhando para o mesmo ambiente, vocês estão percebendo isso também? É o mesmo ambiente que a gente está vendo, mas se você for olhar com um óculos vermelho, você vai ver de uma certa forma, certo? E se você olhar com um outro óculos, você vai ver a mesma coisa, diferente. O que mudou? O lugar mudou? O que mudou? A lente pela qual você está vendo o que você vê, certo? E eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Você fala assim, Mateus, o que isso tem a ver com sexo? Tudo. O sexo, desde que o ser humano é ser humano, é a mesma coisa. O que muda? As lentes com as quais a gente enxerga o sexo. O sexo é a mesma coisa desde sempre, nada mudou, tá bom, gente? Desde que homem a homem, sexo é exatamente igual. Mas, o que foi mudando ao longo do tempo é a lente ou a cosmovisão, os valores com os quais a gente enxerga o sexo. Na Idade Média, por exemplo, nudez pública era uma coisa impensável. Nudez era uma coisa super assim. Inclusive, quando os casais se casavam, muitos casais sequer podiam se ver nus, sabia disso? Eles usavam uma roupa e somente algumas pequenas partes eram cortadas para que pudesse haver ali o contato entre marido e mulher. Sequer era possível, era permitido ver a nudez, mesmo no leito matrimonial. E agora, como é que a gente olha para a nudez? Bom, eu separei aqui algumas imagens que a gente vê nas nossas capas de revista, nas nossas CDs. O sexo, a nudez agora está absolutamente disponível, acessível. Se você abrir o UOL agora, você vai ver pelo menos 20 referências a sexo só na capa. Você vai ver notícias sobre isso, você vai ver dicas sobre isso, você vai ver imagens sobre isso, você vai ver, entra aqui no nosso bate-papo quente, ou clique aqui para ver modelos, não sei o quê, ou clique aqui para saber as novas novidades sobre o sexo. O que mudou? O sexo continua o mesmo, mas a lente com a qual a gente enxerga o sexo é absolutamente diferente. A nossa cosmovisão em relação ao sexo mudou. É por isso que o tema dessa mensagem de hoje é lentes distorcidas. Porque a lente pela qual a gente está enxergando o sexo talvez esteja distorcida. E para a gente poder entender a maneira como a gente enxerga o sexo hoje, a gente tem que entender qual é a cosmovisão que a gente aprendeu sobre o sexo. Aquilo que nós consideramos normal, aquilo que você considera a sua opinião sobre o sexo, na verdade são valores que foram formados e que foram ensinados ao longo de todos os seus anos, sabia disso? Aquilo que você diz, não, isso aqui é normal no sexo. Na verdade não é normal, na verdade não é natural, na verdade isso te foi ensinado. Uma cosmovisão foi passada para você. E ainda que você não saiba disso, você continua pensando, olhando o sexo e talvez fazendo sexo, não a partir do que é natural, mas a partir do que você aprendeu ao longo da sua vida, dessa cosmovisão que você foi absorvendo. E aí, para a gente poder então, para você poder transformar a sua visão sobre o sexo, primeiro você tem que entender qual é a cosmovisão que hoje você está operando. Qual é a cosmovisão, qual é a lente pela qual hoje você está enxergando a sexualidade. E cada um de nós que está aqui foi grandemente, está sendo grandemente influenciado por uma cosmovisão, por um conjunto de valores sobre o sexo que se iniciou lá na década de 60, sabia disso? Na década de 60 houve um troço chamado Revolução Sexual. A Revolução Sexual foi um movimento político, social, cultural, em que grandes transformações aconteceram na área da sexualidade, dos costumes e etc.
Então, até mais ou menos a década de 60 desse século aqui que passou, por muito tempo, por muitos e muitos séculos, a sociedade inteira via o sexo mais ou menos de uma forma muito parecida. E era muito influenciada pelos valores cristãos. Então, até a década de 60, o que era considerado normal, natural? Bom, casamento monogâmico. O casamento monogâmico entre um homem e uma mulher era considerado a coisa mais normal. Era considerado normal pessoas de sexos diferentes que se relacionassem. Era considerado normal que o sexo não era assunto para você ficar falando na rua. O sexo era uma coisa entre marido e uma mulher para ser tratado de forma privada. Quem nasceu antes da década de 60, por favor, compartilhe comigo a sua confirmação. Então, você provavelmente cresceu num ambiente onde as pessoas não ficavam falando de sexo. Sexo era uma coisa muito privada. Inclusive, meu pai foi falar a palavra sexo na nossa casa quando eu tinha já uns 20 anos. Verdade. Eu nunca ouvi meu pai falar essa palavra. Foi falar quando eu já estava bem velho. Porque meu pai opera e vive segundo uma cosmovisão diferente dessa que a gente está aprendendo na nossa sociedade. Porque ele tem um pouquinho mais de idade, né? E o que aconteceu na Revolução Sexual? Bom, primeiro que começou a se disseminar os contraceptivos. A pílula, então, anticoncepcional começou a bombar. E por que isso é importante? É a primeira vez na história em que homens e mulheres podem fazer sexo sem o medo de que isso vire filho. Sem a preocupação de que isso vire filho. Porque antes as pessoas pensavam muito bem na hora de escolher um par. Por quê? Bom, se eu me relaciono com essa pessoa e nasce um filho? Não, então peraí, muito cuidado. A partir do momento em que a pílula começa a ser disseminada, você pode se envolver com todas as pessoas que você quiser, de forma recreativa, sem problema, sem compromisso, porque agora o sexo não tem mais nada a ver com o relacionamento. Então isso começou a causar uma separação entre sexo e casamento. Eu disse para vocês que até a década de 60, sexo era coisa de gente casada. A partir daí começa a ser de todo mundo. Qualquer pessoa e todo mundo pode fazer sexo. Então você ter vários parceiros se torna normal. Outra coisa, pornografia, que até ali era uma coisa super assim, revistinha, que você passava para o seu primo e etc. A partir da década de 60 e 70, o sexo começa a vir para a cultura pop. A gente liga a TV e a gente vê novelas, a gente vê séries, a gente vê agora as redes sociais, em que o sexo já não é mais um tabu, ele é tratado publicamente e você passa a ter acesso a ele constantemente. E a nossa cultura, então, começa a se tornar uma cultura pornificada, uma cultura erotizada e hipersexualizada. Então, você que tem aí 15 anos, você já recebeu mais estímulos sexuais do que possivelmente o seu pai recebeu ao longo da vida inteira dele. Possivelmente você viu em uma semana ou em um mês mais nudez do que o seu avô ou a sua avó viu durante a vida inteira. Sabia disso? Nós crescemos, então, nessa cultura pós-revolução sexual, onde o tema era liberdade, amor livre, amor, vamos fazer amor um com o outro, e o importante é a gente ser feliz. Não é à toa que uma das músicas mais famosas dos Beatles é All You Need, meu Deus do céu, não estou nem conseguindo falar inglês, All You Need Is Love. Tudo que você precisa é amor. Eles estavam falando de um momento de amor livre. Ou Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa. Já ouviu essa música? Viva, viva, viva a Sociedade Alternativa. Do que ele está falando? Quando foi criada essa música, essa música foi composta? Na década de 60, onde está se formando uma cultura que está rompendo com os valores ditos tradicionais, cristãos, antigos, e está criando agora uma nova cultura de sexo. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns dos principais valores que a Revolução Sexual nos ensinou sobre o sexo. Passa aí para mim, Pedro, porque aqui não está funcionando, por favor. O primeiro dos valores, e talvez um dos mais importantes, é a ideia de individualismo. Basicamente, o que diz o individualismo? Você, e somente você, pode definir aquilo que é bom e aquilo que é certo. Durante milênios, o ser humano entendeu que quando ele nasce num mundo que tem um conjunto de valores morais, de valores sociais, de valores familiares, de valores sexuais, e que ele tem que aprender esses valores. A partir da década de 60, com essa ideia de individualismo,
A frase que determina e que define esse momento é: você é que pode definir o que é bom, o que é certo, o que você quer e o que você não quer fazer. Não existe mais essa ideia de certo e errado absoluto. Certo é aquilo que é bom para você e errado é aquilo que não é bom para você. Depende. Cada indivíduo tem uma moral. E a partir daí, então, esses valores exteriores começam a ser vistos como opressores ou opressivos. Então você chega num lugar e alguém diz: você tem que viver o seu sexo assim. Você vai dizer: meu Deus, que horror, que violência, que opressão. Porque eu e somente eu posso definir aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho certo e errado. E com essa ideia de individualismo fica cada vez mais forte essa noção de que você pode fazer sexo com quem você quiser, a hora que você quiser e se você quiser. E se você quiser também não tem problema, você não precisa fazer. Quem define isso é você e somente você. Só tem uma coisa que é errada na moral sexual individualista: você não pode fazer aquilo que o outro não tem vontade. Você não pode forçar a vontade do outro, porque o outro também é um indivíduo que também define o que ele quer e o que ele não quer fazer. Então, um dos valores principais da revolução sexual é a moral sexual individualista. Mas há outras coisas também. Passa para mim, Pedro, por favor. É a noção de igualitarismo. Homens e mulheres são absolutamente iguais e eles devem curtir o sexo igualmente. Até a década de 60, o discurso machista era muito comum e muito normal, assim. Então, há uma busca das mulheres, etc., na década de 60, por igualdade. Primeiro por salários, depois por votos, mas também agora na área sexual. Porque as mulheres, quando elas têm parceiros, se houver uma gravidez, quem tem que cuidar da gravidez? Em quem o bebê nasce? Nela. E ela fala assim: eu não quero ter um bebê. Eu não quero. É por isso que a partir da década de 60, a pauta do aborto começa a ficar tão forte. Porque as mulheres dizem: não, eu quero ser exatamente igual ao homem. Eu quero poder me envolver com as pessoas sexualmente sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo. Eu quero manter a minha liberdade intacta. Eu não quero ter que me preocupar com responsabilidades futuras. E isso vem porque, ao longo dos séculos, as mulheres foram ganhando cada vez mais espaço na sociedade, elas estudavam cada vez mais, trabalhavam cada vez mais, e agora elas estão num lugar de igualdade com os homens. Se ela agora é dona do próprio nariz, e se ela agora tem o próprio dinheiro, ela agora também pode escolher os parceiros dela. Então, por muito e muito tempo, a mulher não tinha possibilidade de escolher quem seria o seu namorado, o seu marido, o seu ficante, porque ela não tinha o poder econômico, ela não podia bancar a ela mesma, porque mulher não trabalhava fora, ou isso era mal visto. Mas a partir da década de 60, com a Revolução Sexual, há uma noção de igualitarismo, em que agora os dois estão em pé de igualdade, ou teoricamente em pé de igualdade, e agora os dois podem usufruir do trabalho, dos estudos e do sexo do mesmo jeito. Isso é muito importante. Há mais coisas. Há a ideia de romantismo. Como assim romantismo? Eu estava estudando bastante sobre isso, eu achei isso sensacional. Você sabia que até o século XVIII, amor não tinha nada a ver com romance? Eu nunca soube disso. Eu sempre achei que amor... Porque a gente cresceu assistindo o quê? Filme de Hollywood. E quando alguém diz eu te amo, o que isso significa? Eu tenho sentimentos muito fortes por você. Eu tenho afeto por você. Eu vejo você, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Então, nós crescemos com essa cosmovisão de que amor é igual romance. Mas, na verdade, até o século XVIII, mais ou menos, amor significava compromisso muito mais do que sentimento. Mas, a partir dessa época, isso vem se fortalecendo ao longo do tempo, essa ideia de compromisso e de aliança importa cada vez menos. Hoje as pessoas falam de casamento dizendo assim: não, mas o que importa é eu sentir algo pela pessoa e amá-la. Um pedaço de papel não determina se eu amo essa pessoa ou se eu não amo, certo? O que importa é o meu sentimento por ela. É o sentimento romântico que eu tenho por ela. Isso é um traço recente. Por séculos e milênios, todas as culturas do mundo viam o amor como uma ideia de compromisso. Mas agora o amor se tornou um sentimento. E por que isso é importante? O amor agora pode acabar. Não é? Eu casei com aquela pessoa, mas agora a gente não é mais compatível. O amor acabou. Quando o amor é um compromisso, o amor não acaba.
Porque o amor depende da pessoa que ama. Não, eu não deixo de amar. O amor é um compromisso que eu fiz com a pessoa, eu vou amar, vou cuidar. Mas quando o amor agora se torna uma noção de romance, eu posso parar de sentir atração pelo outro. Isso significa, então, que a partir da década de 60, você pode olhar os gráficos e dados, os divórcios vão se tornar cada vez maiores e mais frequentes. Porque agora as pessoas não se unem mais por um compromisso e por uma aliança, mas por um sentimento. E quando o sentimento diminui, vamos terminar? Vamos acabar com esse casamento, porque assim, você não está feliz, eu não estou feliz. Vamos cada um para o seu lado? Vamos, porque o amor se tornou uma noção de sentimento. E se eu sinto algo bom, então é bom. E se eu sinto algo ruim, é ruim. A nossa moral, então, a nossa noção de certo e errado, já não depende mais de um absoluto, mas de algo que eu sinto. Eu estou numa situação, eu lembro uma vez de estar conversando com uma moça, ela era uma cristã, e ela estava passando por uma dificuldade no casamento, e eu lembro ela dizendo assim, eu senti que eu devia divorciar. E ela disse, eu acho que Deus falou comigo para eu divorciar. Aí eu falei, meu Deus do céu, que Deus? Qual Deus? Qual o nome desse Deus aí que falou com você? Porque ela, essa mulher, assim como nós, nasceu e cresceu a partir dessa noção romântica de amor. Eu senti que devia ter terminado, eu senti que isso era certo, eu fui lá e fiz. Ou, eu achei uma menina linda, maravilhosa, e eu sinto que ela é o amor da minha vida, então eu vou abrir mão da minha virgindade com ela, porque eu estou sentindo que é ela. Amor romântico. O romantismo agora impera a nossa noção de relacionamentos, não mais a noção de compromisso ou de aliança. Outra coisa que é muito importante, hedonismo. Hedonismo como é que você resume hedonismo? Faça o que te faz feliz, não importa o que isso custe. Faça o que te faz feliz. O que mais importa é a sua felicidade. O que importa não é você fazer o que é certo, o que é errado. O que importa é você se sentir feliz. O que importa é você guiar a sua vida de uma tal forma que você possa aproveitar o máximo dela hoje, aqui e agora. Não importa o que você faça para conseguir isso. Não importa. Então, por exemplo, poxa, eu estou namorando uma moça e aí eu me envolvi com outra. A gente faz isso muito em filme. E a gente às vezes fala assim, poxa, mas esse cara ficou tão feliz com ela. Ele fez isso, mas foi por uma questão de felicidade. Já viu isso? O cara largou a esposa dele para ficar com outra. Mas nós nos sentimos assim até tocados. Você diz, não, eu entendo, porque agora ele está feliz. É a noção de que a felicidade e o prazer é que deve guiar as nossas decisões, inclusive as sexuais. Isso significa que o seu corpo agora é visto como um instrumento para te dar felicidade. O seu corpo agora, a sua sexualidade, não é mais vista como algo que tem a ver com moral, com religião, com Deus. O seu corpo agora é um instrumento que pode te dar muito prazer. Então use-o muito bem, muito intensamente, curta muito o seu corpo e o corpo de outras pessoas, porque o que importa nessa vida é você ser feliz. Faz sentido? Sim. Sim. Você percebe que essas coisas são absolutamente comuns para a gente? A gente ouve essas coisas e até curte no Facebook quando a gente lê uma mensagem assim. O que importa é ser feliz. Eu adorei essa frase. Vou até salvar para poder compartilhar depois no meu Instagram. Eu não tenho Instagram, mas se eu tivesse eu compartilharia. Porque é o máximo, é verdade. O que importa é ser feliz. Pois é, porque nós crescemos debaixo da revolução sexual. Outra coisa, o prazer sexual agora vai se tornar central na vida. Porque, gente, há poucas coisas mais prazerosas do que o prazer sexual. Se o prazer sexual é o mais intenso, logo ele deve ser muito utilizado. Eu disse que até a década de 60, mais ou menos, o sexo era coisa de marido e mulher, certo? Marido e mulher faziam sexo, tinham a sua vida conjugal, mas isso não era aberto. A partir de agora, o prazer que você pode ter se encontrando com outras pessoas vai se tornar algo muito, muito importante na sua vida. E se você não tiver o máximo de prazer que você tiver, o Freud vai dizer, você pode ficar até doente. Porque você é feito de desejo. Se você não colocar isso para fora, você vai ficar doente. Eu adoro ler aqueles blogs de sexóloga do UOL. Eu adoro, porque eu acho aqui um horror. Mas eu gosto de ler, para poder entender o que está rolando. E é mais ou menos assim, moça, tenho desejo de fazer isso, uma coisa horrorosa, bizarra, terrível.
Ela vai dizer, olha, faça, porque você precisa se sentir bem com você mesmo. Você não pode se reprimir, porque a noção de não se torna agora repressão, inclusive de nós mesmos. E se você chega na sua escola e diz, não, eu não faço sexo, as pessoas dizem, quê? Como assim, cara? Você está perdendo o melhor dessa vida, porque o prazer sexual agora se tornou para nós central na existência. Tá ali, linda, vou contar a história. Tá, a Lise chegou na faculdade, não, vou compartilhar. Chegou na faculdade de psicologia. E as pessoas perguntaram para ela, ei, o que você mais curte assim na cama? Ela disse, eu gosto muito da colcha. História real. E as pessoas pararam de andar com ela. Essa menina, ela não tá, que mundo que você está? Porque agora nós somos guiados por uma ideia hedonista de vida. Outra coisa que é muito importante, a noção de que o sexo é um impulso. O sexo agora é uma coisa biológica. Curta, relaxa, aproveita. O sexo na nossa cultura é visto como algo assim muito parecido com a fome. Quando você tem fome, você se priva de comer? Não tem o menor sentido. Quando você está com fome, o que você faz? Você vai lá e come. Quando você está com sede, você fica passando sede? Não, é claro que não, você vai lá e toma água. Para a nossa sociedade hoje, o sexo é da mesma forma. É um impulso biológico, é um apetite do seu corpo. Por que você fica se negando? Isso é uma besteira, vai lá e faça. Porque o sexo só tem a ver com o seu corpo. E isso é muito importante, porque por milênios, todas as religiões e culturas do mundo disseram que o sexo era mais do que algo relacionado ao corpo. Todas as religiões dizem isso. O sexo envolve algo a mais. Mas a partir da revolução sexual, o sexo é uma questão meramente biológica que precisa ser desmistificada. Esse papo de culpa e sexo, nada a ver. Esse papo de que sexo tem a ver com sua moralidade, nada a ver. Todo mundo tem desejo, todo mundo tem que fazer. Porque o sexo é um impulso. Só vai lá e faça. Passou, aliviou, relaxa, então segue a vida. Só seja responsável. Faz o que você quiser, contanto que você seja responsável e faça sexo seguro. O mais importante é fazer sexo seguro. Tirando isso, manda ver. Sim, deu vontade, vai lá e faça. Assim como quando eu estou com fome, eu vou lá e como. E essa é uma noção absolutamente nova. Isso tem 50 anos. Aquilo que para nós muitas vezes é considerado normal, é normal, o sexo é assim. Na verdade tem 50 anos. Nós estamos sendo ensinados por uma visão religiosa da vida, sexual da vida, que é absolutamente nova. Expressivismo, isso é muito importante. É a ideia de que o sexo define quem é você. Você não pode se negar, porque se você se nega, você está negando a sua própria existência, o seu próprio eu. Por muito tempo, as religiões e o mundo viam o ser humano como um ser espiritual que também fazia sexo. Mas o Sigmund Freud, eu gosto muito desse homem, assim, eu gosto mais do nome dele do que dele, de fato. Assim. Ele vai dizer que não, que nós somos seres sexuais que têm religião. Ele inverteu. Nós não somos mais seres espirituais que fazem sexo, somos seres sexuais, e o sexo é a força mais básica do ser humano. As pulsões, que esse desejo é a coisa mais básica do ser humano. Define quem é você. A sua identidade é definida pela forma como você lida com o sexo. Você é ser humano quando você coloca isso para fora, quando você expressa a sua sexualidade. E olha bem, eu quero que você pare essa semana e faça um exercício e vá dar uma olhada nos grupos mais recentes que falam sobre sexualidade, e eles ligam a ideia de expressar a sexualidade deles com a própria humanidade deles. Eles vão dizer algo mais ou menos assim: você não pode reprimir a minha sexualidade, porque é o que eu sou. E se você reprimir o que eu sou, você está me impedindo de ser humano. Isso é a ideia do expressivismo sexual. O sexo agora se torna sagrado, central na minha existência. É o que eu sou. E por último, eu quero encerrar com a ideia de que sexo é para exposição e para consumo.
Eu mostrei algumas imagens para vocês aqui de propaganda, de música. Músicas falam de sexo, todo mundo fala disso, sem problema nenhum, porque o sexo agora é exposto. Aquilo que era privado, agora está exposto. É uma questão pública, política, diária. Eu duvido você achar uma série que não tenha pelo menos uma cenazinha de sexo ali. Duvido, é impossível. Eu decidi não assistir Game of Thrones por causa disso. Eu não dou conta desse troço não, para mim é demais, eu tô fora. Valeu, a série parece ser legal, mas para mim é muito, estou de boa, não quero não, obrigado. Porque agora o sexo não é, de forma nenhuma, não há mais nenhuma tentativa de colocá-lo numa caixa, ao contrário, o objetivo é trazê-lo cada vez mais para fora, e nós temos agora sexo em tudo. Nós temos todo um conjunto de humor baseado em sexo, de propaganda baseado em sexo. Em música, nós temos estilos musicais agora que giram ao redor do sexo. Se tirar o sexo do funk carioca, você vai ter assim, pouquíssimo. Porque o que move aquele negócio é a relação sexual. E não só esse. Tem vários outros estilos musicais. De creme de barbear, a cerveja, a propaganda agora é movida por nudez. Basicamente, resumindo, eu separei aqui uma frase famosa de uma mulher, da Simone de Beauvoir, que ela foi uma estudiosa, uma feminista da década de 60, muito importante naquele momento, em que ela resume o espírito da época. E ela diz assim, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Ela está resumindo, em algumas poucas palavras, o que é a revolução sexual. Em que nada, ninguém, nenhuma moral, nenhuma religião, nenhuma família, nenhum grupo, nenhuma regra, nenhuma lei pode me reprimir quem eu sou. Porque como é que eu defino a minha liberdade? É eu expressar o que eu quiser. E ela foi muito importante nesse momento. E eu quero que você pare e pense o quanto nós acreditamos nisso. Seja você um cristão ou não cristão, não tem problema. A questão é, você percebe que todos esses valores são um resumo do que a gente acredita sobre o sexo? Isso resume, não é assim que eu penso. Pois é, eu quero te dizer que esse pensamento tem 50 anos. O mundo tem milhares de anos, a humanidade tem milhares de anos, e aquilo que você considera normal, na verdade é cultural. Na verdade te foi ensinado. Pessoas decidiram juntar e escrever teorias sociológicas, políticas, antropológicas. E se você falasse qualquer uma dessas coisas para alguém há 100 anos, a pessoa diria, você está louco. Porque isso é absolutamente novo. E sendo absolutamente novo, eu quero dizer que esse óculos, o óculos da revolução sexual, é apenas um dos óculos possíveis. Há outra forma de enxergar sexo, sabia disso? Porque se isso não é natural, então significa que isso é apenas uma das possibilidades de enxergar o sexo. Existe outra forma? Existe. Eu quero compartilhar com vocês, já uma outra lente, um outro óculos com que a gente pode enxergar a nossa sexualidade. Mas antes, eu decidi separar aqui algumas informações sobre a revolução sexual depois de 50 anos. O ápice da revolução sexual foi no ano de 68 na França. Foi o ápice. Então faz 51 anos. 51 anos depois da revolução sexual, em que nós temos extrema liberdade sexual. Qual é o panorama do sexo no mundo? E eu separei aqui. Sem restrições, com anticoncepcional, com proteção a doenças, com o sexo sendo absolutamente livre, pornografia, apps de encontro, baile funk, agora o que dá para fazer, está aí disponível, eu posso fazer, não tem problema nenhum, não vou ser preso, não vou ser julgado, não vou ser morto, nada disso, eu posso fazer o que eu quiser. No momento em que a liberdade sexual é tão grande, o que ela tem produzido? Bom, eu separei aqui dados do Brasil. No Brasil, nós temos 61 mil estupros por ano. Por dia, são 167. E são dados brasileiros do ano de 2017. Então, nós temos uma cultura do estupro. Isso não tem como negar isso.
Isso está aumentando ano a ano. Mas espera aí, não aumentou a pornografia? Sim. Não aumentou a liberdade sexual? Sim. Por que é, então, que está aumentando a violência? Boa pergunta. Vício em pornografia. Há poucas pesquisas sobre isso aqui no Brasil. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil nós temos pelo menos 22 milhões de usuários frequentes de pornografia. Eu estava dando uma olhada, a Thalys me ajudou nisso. O site mais famoso de pornografia dos Estados Unidos, só em um ano, em 2016, reproduziu 4 bilhões de horas de conteúdo pornográfico, em um ano. Tem um estado americano, o estado de Utah, que transformou a pornografia num problema de saúde pública. Porque grande parte da sua população é viciada em conteúdo pornográfico. Isso no Brasil também é muito comum. Você tem milhões de pessoas que não estão mais conseguindo se relacionar, que têm profundas questões emocionais e mentais por um problema na pornografia. Nós temos no mundo pelo menos 357 milhões de pessoas com algum tipo de doença sexual, enfim, hoje em dia. Esse é o ano de 2018. No Brasil, nós temos pelo menos 120 mil pessoas por ano, agora, novos casos de doenças sexuais transmissíveis. Você tem no Brasil, no ano de 2015, você teve 574 mil casos de bebês nascidos vivos de adolescentes. Somente de adolescentes e, para não contabilizar, crianças. Porque criança, estou contando adolescente como alguém que já está na puberdade. Você tem mais de 500 mil casos só no ano de 2015 no Brasil. Violência entre casais. Você tem pelo menos 220 mil casos no Brasil em 2018. Isso significa 606 casos por dia. 3 mulheres são mortas por dia no que é considerado feminicídio. Você tem pedofilia. No Brasil, 116 mil casos por ano. No mundo, milhões e milhões. No Brasil, você tem 320 casos por dia e aumentando. Na Holanda, há poucos anos, foi liberada a primeira associação de pedófilos do mundo, legalmente reconhecido pelo judiciário de lá. São pessoas que creem que não há problema nenhum homens e mulheres adultos fazerem sexo com crianças desde que seja com consentimento. E essa é uma tendência que vai se espalhar por todo mundo, não precisa, pode anotar isso. A pedofilia vai se tornar cada vez mais comum. Por quê? Porque o desejo que eu tenho é aquilo que eu sou, lembra? Quando você diz que eu não posso fazer algo, você está me impedindo de usufruir da minha felicidade. Por que só o seu desejo é correto e o meu não é? Quando você não tem mais nenhum tipo de absoluto moral na sociedade, o que define é o seu sentimento. Você tem aí no Brasil, 33% dos casamentos terminam em divórcio. De 3 casamentos, 1 termina em divórcio. E, por causa disso, filhos sem pais. No Brasil, você tem 11 milhões de famílias que não têm pais. 5 milhões que não têm nem mesmo o nome do pai no registro. Somente no Brasil. No Brasil, você tem aí 1,5 milhão de pessoas, homens e mulheres, em situação de prostituição. 1,5 milhão de pessoas, homens e mulheres, em prostituição. No Brasil, eu coloquei aí mínimo, porque o aborto hoje não é legalizado, então não há números oficiais claros, mas há pelo menos 11 abortos por dia, e eu tenho certeza que são muito mais. Porque clínica clandestina não divulga número de aborto. No mundo são milhões e milhões de abortos feitos todos os anos. E por incrível que pareça, pesquisas recentes mostram que em todos os países desenvolvidos o interesse por sexo está diminuindo. A nossa geração é a geração que menos faz sexo desde 1920. Quer dizer, mentira, verdade. A nossa geração é a que mais tem acesso à pornografia. Mas a nossa geração é a que tem menos interesse em se conectar a outras pessoas de forma física e emocional. Se eu posso realizar algo e me satisfazer com um aplicativo ou com a pornografia, eu não preciso mais me envolver sexualmente, porque isso dá trabalho. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque
Nós estamos na sociedade que mais tem liberdade sexual na história. Nenhuma sociedade tem as opções e a liberdade sexual que nós temos. Nenhuma. Nem as sociedades mais libertárias do passado têm o que nós temos. Nudez na palma da mão, do tipo que nós quisermos, da cor que nós quisermos, da etnia que nós quisermos. Ninguém, nunca. E por incrível que pareça, o sexo nunca pareceu tão nocivo, tão doentio, tão violento, tão desumano. Por quê? Qual é a resposta para isso? Quem é adepto da revolução sexual vai dizer, é porque ainda não há liberdade o suficiente. É porque ainda há valores tradicionais, patriarcais, opressivos, machistas, que precisam ser desconstruídos para a gente finalmente viver a nossa utopia sexual. Utopia sexual é o que os hippies pregavam nos anos 60. Uma sociedade absolutamente livre, onde todos pertencem a todos. O que falta? Eles vão dizer liberdade, mas a gente pode dizer, não é possível. Não é possível. Nós temos extrema liberdade. E eu quero sugerir uma resposta, e eu acredito que essa resposta é a resposta bíblica. O problema não é a ausência de liberdade, o problema é qual é a nossa noção de liberdade. Eu quero que você imagine um peixe agora. Imagina um peixe. Pode ser a Dory, pode ser o Nemo, pode ser qualquer peixe que você quiser. Ele está no oceano. E ele é absolutamente livre para viver no oceano. Ele vai para lá, vai para cá, viaja, visita os parentes, volta. É uma vida maravilhosa. Ele é totalmente livre, não é? Mas chega um dia em que ele percebe que ele não é totalmente livre. Tem algo que limita a liberdade dele. O quê? A água. Ele diz, não, eu não sou totalmente livre. Eu não posso ir a alguns lugares. A água está me limitando, a água está me oprimindo. Eu quero me livrar da água. E ele decide então pular da água e enfrentar esse mundo seco que a gente está vivendo aqui. O que acontece com o peixe? Ele começa a sufocar e ele morre. Por quê? Porque ele foi feito para a água. E ele é plenamente livre na água. A água para ele não é uma opressão, não é um limitador, é uma condição básica de vida, certo? E quando ele quer se ver livre de absolutamente tudo, ele morre. Da mesma forma a nossa vida é. Tem coisas que você não pode fazer. Você não pode, ponto. Você diz, isso é uma opressão, isso é uma limitação, eu quero ser livre. Mas quando você faz isso, você experimenta a morte. Seja física, seja angústia, seja doença. É assim que existe, assim que é. E o sexo também foi feito para ser usufruído dentro de certos limitadores, que ao invés de tirar a liberdade, eles mantêm e desenvolvem a liberdade. Nós também fomos feitos como um peixinho. E se a gente procurar liberdade total, na verdade, a gente vai morrer. Porque a liberdade não é ter ausência de limites. A verdadeira liberdade é encontrar as restrições certas. E eu quero falar para vocês, então, eu quero que você abra em Gênesis 1. Eu fiz uma longa introdução porque eu precisava fazer. Porque tudo que a gente vai falar nessa série parte do pressuposto de que nós estamos vivendo uma cosmovisão cultural dominada pela ideia de liberdade, mas que não está nos fazendo realmente livres. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a lente criacional, a cosmovisão criacional que está escrita e descrita em Gênesis 1 e 2. Nós vamos passear um pouquinho por esse texto. Deixa aberto aí. Eu quero dizer que a coisa mais importante sobre a cosmovisão criacional é com quem ela começa. Gênesis 1:1 diz, no princípio, Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer sexo, antes de qualquer homem, antes de qualquer mulher, havia Deus. Deus é antes de qualquer coisa. E por que isso é importante? Porque nós temos que entender quem é Deus. E quem é Deus? Deus é uma união de 3 pessoas. Deus é 3 pessoas que se unem em um só ser divino. É a Trindade, é um profundo mistério. Nem que eu tivesse uma lousa e os melhores slides aqui eu conseguiria explicar o que é a Trindade.
Porque a Trindade é um mistério. Deus é um. Mas ele coexiste eternamente como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque quando Deus criar o sexo, criar o ser humano, ele faz o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Versículo 26 do capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, plural, a diversidade que se torna a unidade. E o que vai ser o sexo? O que vai ser esse ser humano que ele vai criar? Para que existe o sexo? Para que duas pessoas se tornem também uma, assim como Deus é 3 e 1. A união sexual, nós vamos descobrir isso, é uma ilustração, um reflexo da própria Trindade. É por isso que Deus olha para um homem sozinho e diz, não é bom que o homem fique só. O que é bom para Deus? Quando dois tornam-se somente um, porque é isso que Deus é. E quando você entende, então, que o sexo é um reflexo de quem Deus é, você descobre que o sexo é profundamente espiritual. A gente às vezes acha que o sexo tem a ver somente com o corpo, que o que é espiritual é oração, mas na verdade não, porque o sexo reflete uma característica de Deus que nenhuma outra relação pode refletir. A amizade são duas pessoas que se amam, licença, mas elas nunca se tornam um. Um pai e um filho são dois seres que se amam, mas eles nunca se tornam um. O casamento é a única relação, o sexo é a única relação onde duas pessoas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente se conectam de tal forma que eles refletem ao mundo quem Deus é. Você vai dizer, mas Mateus, sério que você está falando que sexo tem a ver com Deus? Absolutamente. Como é que a Bíblia termina? Nas bodas do Cordeiro. É um casamento. E Cristo vai encontrar a sua noiva para se unir a ela. Meu Deus, isso é uma blasfêmia. Não, isso é Bíblia. O sexo, então, reflete a unidade que há em Deus. É por isso que sexo não se resume a corpo, sexo não se resume a apetite, a desejo. O sexo não é algo feito para aliviar, para curtir. A origem do sexo e o propósito máximo do sexo é profundamente espiritual, refletir a verdade da Trindade. É por isso que a visão que a Bíblia tem sobre o sexo é altíssima. O sexo na Bíblia não é considerado sujo, feio, não. O sexo é considerado algo altíssimo, extremamente grandioso, valoroso, valioso. Diferentemente da nossa cultura que vê o sexo como uma união de dois corpos, a Bíblia vai dizer, o sexo mostra quem Deus é. E a alegria que você experimenta no sexo, dentro dos limites estabelecidos por Deus, é a alegria, é o gozo celestial, algo parecido assim com o que um dia você vai experimentar na glória, no céu. O orgasmo é o ápice do prazer humano. Pois é, ele é uma fotinha, uma fotografia rápida do que um dia nós experimentaremos diante de Deus. Porque o sexo é potente, justamente porque ele tem a ver com Deus. A origem dele está em Deus. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que aprender. A segunda coisa é que nós somos seres integrais, feitos de corpo, de alma e de espírito. Deus nos cria como seres humanos inteiros. Nós não somos nem anjos, que são espíritos sem corpo, e nem zumbis, que são corpos sem espírito. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é um anjo. Mas, linda, se eu te chamar de anja, é outra coisa, tá bom? Por que isso é importante? Porque por muito tempo, a fé cristã, erradamente, achou que Deus se importa com o seu espírito. E que o corpo não serve para nada. Você pega alguns textos ali de Paulo no Novo Testamento, e mal interpretados, eles dão a entender que o corpo é ruim. O corpo é tipo a embalagem da Coca. Você compra uma Coca, você não está interessado na embalagem. A embalagem só serve para segurar, certo? O que você faz com a embalagem? Você descarta, é uma embalagem descartável.
Mas Deus nos fez com corpos. E lá no final, no Apocalipse, o que ele dá para o povo dele? Novos corpos. Porque Deus não está interessado somente no seu espírito. Ele está interessado em você. E você é feito de corpo, de alma e de espírito. Logo, aquilo que você faz com o corpo importa muito. Tem gente que diz, não importa. O que eu vou fazer com o corpo não importa. O que importa é o que meu espírito está com Deus. Ou ama a Deus. No meu coração, o que eu faço no meu corpo não tem relação nenhuma com a minha relação com Deus. Tem, porque Deus nunca te separou num ser espiritual e num ser físico. Você é o seu corpo. E o dia que você não tiver mais um corpo, você deixará de existir. Aquilo que você faz no seu corpo te afeta. Os blogs vão dizer, não, sexo é só biologia. É só desejo, isso não tem a ver com quem você é como um exercício físico. Mas Deus diz, sexo importa, porque sexo é feito com o corpo, e você é corpo. Você é. Quando você está se unindo, quando você está se envolvendo com alguém, não é só a sua parte, não é só a sua embalagem descartável, é quem você é. É por isso que quando a gente se envolve sexualmente de uma forma que nós não deveríamos, o que nós experimentamos depois? Culpa, uma certa angústia, uma sensação de me sentir usado, porque a pessoa está fazendo sexo com o seu corpo, mas ela não quer reconhecer quem você é. O sexo te dividiu, te diminuiu, te transformou num pedaço, num amontoado de células, mas não é isso que você é corpo, alma e espírito. Por que isso é importante? Agora eu quero que você pare e aplique isso. A nossa propaganda hoje é absolutamente baseada na nudez, certo? Você já viu centenas de homens e mulheres nus. E você assiste qualquer clipe, qualquer coisa, você está lá vendo. O que você está vendo ali? É uma pessoa? Não, você está vendo o corpo. Você não sabe o nome dela. Você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Você não sabe qual é o passado dela. Você não sabe o que ela está sentindo naquele momento. E muitas vezes você tem um prazer sexual, não ao ver uma pessoa. Você não quer, você vai dizer, eu queria te falar quem eu sou. Esse seria o pior filme pornô de todos os tempos. Você aí que está me assistindo, eu quero falar quem eu sou, meu nome é X, tal. Tanto é que elas usam codinomes nos filmes. E os caras também usam codinomes. Porque o que eles estão fazendo ali é separando quem eles são do corpo deles. Você vai ter acesso ao corpo. Só que quando você faz isso, você está pegando uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus e dividindo ela no meio. Dizendo, o que me importa, o que eu quero é o seu corpo. Eu não estou interessado em você, no que você é, no que você sente, no que você não sente. Eu estou interessado naquilo que você pode me dar. Um prazer físico momentâneo. Não é à toa que os crimes sexuais estão crescendo. A violência. Por quê? Porque cada vez mais homens e mulheres não conseguem olhar uns aos outros como pessoas inteiras, seres dignos. Eu queria compartilhar com você aqui, vocês lembram, eu quero falar desse caso muito rapidamente, os meninos de Suzano que mataram todo mundo na escola? Sim. Eles faziam parte de um movimento na internet, um grupo na internet chamado Incels. Ouviu falar disso? Incels, eles chamam Involuntary Celibataries. São caras que não conseguem fazer sexo com mulheres. Eles começam a ficar profundamente ressentidos com isso. Eles se tornam violentos. Se eu não estou enganado, é o 4º ataque de incel a uma escola no mundo. Nos Estados Unidos, boa parte das últimas chacinas que aconteceram nas escolas foram de caras ligados a esses grupos. E eles odeiam mulheres. Por que eles odeiam mulheres? Porque a mulher não dá o que ele quer. Ele quer prazer sexual, mas ele é feio. Ele é esquisito. Ele não consegue acessar o corpo dela, então ele passa a odiá-la. Houve um ataque nos Estados Unidos, eu não vou me recordar qual deles, em que o cara entrou na escola e ele não matava meninos. Ele só matava meninas. Ele atirava no pé dos meninos, mas na cabeça das meninas. Você fala assim, cara, o que é isso? É porque nós, na nossa cultura, estamos dividindo o ser humano.
nós estamos nos tornando incapazes de olhar para o outro e reconhecer que o outro é inteiro, feito à imagem e à semelhança de Deus. Nós não somos corpos. Isso é muito importante para a cosmovisão bíblica do sexo. Isso traz dignidade. A outra coisa que é muito importante, nós somos seres complementares. Olha o versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus o homem, ou a humanidade, versículo, nessa parte, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus cria a humanidade como uma junção, como uma união de homem e de mulher. Homem e mulher são muito diferentes, mas eles são profundamente e igualmente valiosos, dignos e importantes. Aqui não há inferioridade ou superioridade. O que há é uma relação de complementaridade. O homem é de uma forma e a mulher é de outra. E o que um tem, o outro não tem, para que os dois possam se unir. Então Deus cria ser humano como? Como homem, como mulher. A humanidade então não existiria se só tivesse homem no mundo. A humanidade não existiria se só tivesse mulher no mundo. Porque como é que a humanidade pode continuar a sua história? Quando homem e mulher se juntam. Não há humanidade sem uma das partes. O que é interessante é que todo o relato da criação é complementar. Se você for seguindo o texto, diz, havia céus e terra, luz e trevas, águas superiores e águas inferiores, parte seca e mares. Havia sol e lua, animais aquáticos e animais do céu, animais terrestres e animais humanos. E havia homem e mulher. Que interessante, toda a criação de Deus é operada por meio de binômios. Sol e lua, parte seca, parte molhada, terra e céu, homem e mulher. E o que nós vamos ver é que o sexo é, por definição, essa junção, essa soma física, emocional, espiritual entre dois que são diferentes. Já percebeu que a anatomia do homem é diferente da mulher? E você já percebeu que os dois se completam certinho? Parece um quebra-cabeça assim? Olha, encaixou, rapaz. É perfeito. Por quê? Porque eles foram feitos para se encaixar. Eles foram feitos para se unir. E essa união não é para ser uma razão de divisão ou de conflito, mas para ser uma parceria que faça a humanidade se desenvolver, florescer e continuar. A humanidade só pode continuar quando os dois se tornam um, assim como a trindade é três que se tornam um. E é por isso que a fé cristã é incompatível com a homossexualidade. Não é possível você unir essas duas ideias. Isso não tem nada a ver com ódio, com política, com patriarcado, com machismo. Para nós, isso está profundamente enraizado na criação. Para nós nós não temos como negar que o sol é diferente da lua e que nós precisamos dos dois. Nós não temos como olhar e dizer assim, não, o mundo é só parte molhada. Não, nós precisamos da parte seca também, certo? Nós cremos que toda a criação opera com base nessa complementaridade. Se só tivesse um, seria incompleto. Se só tivesse o outro, seria igualmente incompleto. E nós não podemos cair na ideia de que nós olhamos para o mundo e dizemos assim, nossa, que mundo maravilhoso, né? Olha, o sol, agora está chegando a lua, eles se complementam certinhos. O mar e a parte seca, complementa certinho. E aí na hora de nós olharmos o gênero, nós dizemos, não, aí cada um escolhe o que quer. Não é possível unir essas duas ideias, porque para nós não é uma questão de conservadorismo, não é uma questão, nada disso. Para nós é uma questão criacional. Nós, como cristãos, não podemos acreditar que quando chega na parte da homossexualidade, nós podemos dizer, não, é porque a pessoa, nós temos uma ideia melhor nessa área. Eu gosto do mundo, acho esses binômios incríveis, mas na hora de me envolver com outra pessoa, eu tenho uma ideia melhor do que Deus, porque Deus disse que isso era bom. Deus olhou para os complementares e disse, bom. Nós não podemos ter uma ideia melhor do que a de Deus.
e nós vamos falar melhor sobre isso ao longo da série. Eu sei que há pessoas que lidam com a questão da homossexualidade, da homoafetividade, e eu quero dizer que Deus compreende absolutamente cada uma das suas angústias. Deus compreende absolutamente as suas lutas internas. Deus entende exatamente o que você passa, mas Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano. E o que Ele quer é que pela fé você seja conduzido ou conduzida por Ele a entender e a amar o plano que Ele criou. E esse é um processo em que nós aprendemos, assim como nós aprendemos os valores da revolução sexual, certo? Nós desaprendemos e aprendemos a viver segundo uma nova visão da sexualidade. E aprendemos a amar e desejar o que Ele criou. A nossa penúltima parte diz que o sexo está envolvido dentro de uma união maior entre duas vidas. Eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 2 de Gênesis. Abre aí comigo. O capítulo 2 é um pouquinho mais completo em algumas coisas. Versículo 22. Diz assim o texto: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Peraí, Mateus, mas Adão não tinha nem pai nem mãe. Por que o texto está falando deles separados do seu pai e da sua mãe? Porque o texto está nos mostrando que o que está havendo aqui entre Adão e Eva é mais do que sexo entre dois ficantes. O que está sendo estabelecido aqui é um princípio de união, de aliança, de casamento. O que o texto está nos mostrando é que quando Adão e Eva se unem fisicamente, não é ali dois ficantes. Adão estava cheio de alegria, cheio de desejo, viu a Eva e foi para cima dela. Não. Se torna marido e mulher. Você já viu num casamento aqui na igreja? Sim. Geralmente, num casamento, eu vou treinar, linda. Tô aqui, certo? É essa música? Não, né? Já errei. Horroroso. Vou errar no dia. Certo? Acertei. Tô aqui. E vem a mulher. Acompanhada por quem? Pelo pai. Ultimamente pelo pai e pela mãe, né? Mas sempre foi tradicionalmente o pai. E o pai vem trazendo a mulher e entrega para o marido. De onde vem esse símbolo? Do Éden. O Éden, o pai de Eva, que é Deus, está trazendo ela, diz Adão, agora vocês são um. Agora vocês se unem em aliança. Agora você abandona a sua não a sua individualidade, abandona a sua solteirice, a sua absoluta e total liberdade e se coloca em amor, numa aliança com uma única mulher, exclusivamente. Então, o sexo, a união física entre Adão e entre Eva, não é uma questão, um sexo feito de qualquer forma, por qualquer tipo de pessoa, mas é feito entre duas pessoas que antes de se entregar fisicamente, se uniram numa aliança permanente de amor, compromisso, entrega, serviço. Então eles não entregam somente o corpo um ao outro. Eles entregam o seu futuro. Eles entregam os seus planos. Eles entregam os seus segredos. Eles entregam suas dificuldades. O sexo, na cosmovisão criacional, não é feito para as duas pessoas que se amam, têm um sentimento profundo uma pela outra. Porque se esse se amar significa, olha, eu gosto muito de você, mas não quero, assim, me comprometer com você pro resto da vida, não quero. É porque não é amor, é sentimento. O amor, por toda a história humana, é a ideia de eu vou ficar com você e eu prometo que eu não vou embora. Estamos juntos. Pode vier o que vier, pode acontecer o que acontecer, nós ficaremos juntos.
Aí você vai dizer, mas a Bíblia não proíbe o sexo entre os solteiros. Não tem nenhum mandamento que diz que não pode fazer sexo entre solteiros. Exatamente porque está implícito em toda a Bíblia que o sexo é para o ambiente do casamento. Não tem como não ser. Os mandamentos do Antigo Testamento deixam bem claro que se um homem faz sexo com uma mulher ou uma mulher faz sexo com um homem, a partir daí eles têm que se casar. Porque o que eles fizeram foi queimar uma etapa que pertence ao casamento. Então, uma das maiores tragédias que a gente está vendo hoje é a separação entre sexo e relacionamento, entre sexo e casamento. Você vai lá no programa da Fernanda Lima e diz, qual é o nome do programa? Amor e sexo. Porque agora eles são coisas diferentes. Certo? Eu posso fazer sexo com você e não amar você. Amor é outra coisa, você está complicando muito. Não vem com esse papo de amor não, porque você está começando a tornar muito complexo. Isso aqui é só amor livre ou amizade colorida. Mas isso tem a ver com a revolução sexual e não com a cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã diz que eu não gosto de uma parte do outro. Eu não assumo uma parte do outro, eu assumo o outro inteiro. E eu só me darei porque eu vou assumir antes ele inteiramente e ele vai me assumir e ela vai me assumir inteiramente. Então agora eu quero que você pare e pense. Se é o seu caso, é o meu caso. Você está se preparando para casar, certo? Você está começando a pensar em casar, está namorando. E funciona mais ou menos assim a conversa. Semana passada estava Thalys e eu conversando. Estava falando sobre dinheiro. E aí, como é que vai ser esse negócio de dinheiro? Vamos bater um papo. Como é que vai ser esse troço de dinheiro? E a Thalys pensa de uma forma. E eu penso de outra. E a gente só saiu dali quando a gente chegou num consenso. Éramos dois, viramos uma ideia. Você quer ter quantos filhos? X. E você? Tanto. Meu Deus do céu, você falou X, eu quero ter 3X. Eu quero ter 3 vezes o número de filhos que você quer. Vamos conversar? Vamos conversar. Agora os dois se tornaram um. Viu, como é que é essa questão na sua casa? Como é que vocês lidam com essa questão aqui? Eu lido assim, eu lido assim. Como é que a gente vai lidar com isso então? Os dois conversam, chegam no consenso e os dois se tornam um. O que é o sexo então? É a consumação dessa união de dois que eram separados, ideias, planos, desejos, e cores totalmente diferentes e se tornaram um. O sexo não é o começo da união, o sexo é o final. O sexo é o que encerra com a chave de ouro essa união que agora se tornou de planos, de ideias, agora é física também. O sexo não existe como algo separado dessa união mais abrangente, mais profunda. Porque o sexo reflete quem Deus é. A união total entre pessoas diferentes que se amam, se servem e se alegram. Essa união mística, profunda, total. E olha que incrível. Quando você se une assim a uma mulher ou a um homem, você está manifestando uma unidade que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Você não encontra esse tipo de união total entre duas pessoas em nenhum outro lugar. Nenhum contrato, nenhuma amizade, nada pode nos unir dessa forma, senão o ambiente da aliança que se consuma no sexo. Por isso que o sexo não tem a ver com desejo biológico, minha satisfação, mas com eu servir a uma pessoa e me tornar um com ela. Nunca é um fim em si mesmo. E o sexo fora do casamento sempre vai ser frustrante. Sempre. Seja você um cristão ou um não cristão. Converse, se você é um cristão, converse com seus amigos não cristãos. E converse com eles sobre a sensação que é se entregar a alguém que não está disposto a te assumir. Se isso é mulher, geralmente isso pega ainda mais para mulheres. Eu estava assistindo um documentário, nós vamos assistir esse documentário juntos, inclusive. Nós vamos marcar um dia de uma sexta-feira para assistir todo mundo junto. E a menina estava assim, elogiando um cara, porque depois deles fazerem sexo, ele mandou uma mensagem. Ela disse, esse cara é incrível, quem mais faz isso hoje em dia? Quem é que manda mensagem para mim depois? Ninguém. Esse cara é um cavalheiro. Porque essa menina sabe exatamente o que é ter o corpo amado, o corpo abraçado, o corpo usufruído, mas ela não. Ela sabe exatamente o que é isso. E eu vou dizer para você que é muito fácil
tirar a roupa e fazer sexo, tá bom? Não tem segredo nenhum. Se você tem mais de 10 anos, você já sabe exatamente como é que funciona. Isso é muito fácil. Difícil é você assumir e se unir a outra pessoa. Isso é coisa para homem e para mulher. É por isso que sexo não é para crianças, porque crianças são orgulhosas demais para isso. Crianças vivem para elas. Deus diz, homem e mulher deixarão seu pai e a sua mãe. Porque eu, com as minhas ideias, olhar para aquela moça ali e dizer assim, ok, o que é bom para você? É isso? Eu topo. Isso exige que eu seja homem. É muito fácil. Eu me despi e isso é fácil, gente. Mas isso não é sexo. Isso é junção de dois corpos. O que a Bíblia chama de sexo é esse final, esse clímax, esse ápice dessa construção de amor e de serviço. Eu queria encerrar dizendo então que o sexo gera vida. Eu coloquei uma roupinha de bebê ali, ó. Está escrito assim, se Adão e Eva não usavam calças, por que eu tenho que usar? Achei ótimo. Desde a revolução sexual, a gravidez é vista junto com as doenças como o que há de ruim no sexo. Então, assim, use proteção. Por quê? Para você não ficar doente e não ficar grávida, pelo amor de Deus. Porque para nós, a ideia de ficar grávida, não, meu Deus, que horrível, isso vai acabar com todos os meus planos. Isso é uma consequência desejada. Mas olha que incrível. Na cosmovisão criacional, o sexo, essa união perfeita entre dois que se tornam um, vai além dos dois. Extrapola os dois. É algo tão potente, quando Deus se une como três, o que ele faz? Ele cria. Não é? Numa explosão de amor e de graça, os três unidos criam coisas à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher, quando se unem numa explosão de amor e de alegria, o que eles fazem? Eles criam um ser feito à imagem e semelhança de Deus, mas também tem a carinha deles. Aquele ser é eterno. O sexo tem o potencial de criar eternidade. Percebe que não é algo banal? O sexo cria eternidade, cria um ser eterno. Então a gravidez não é um castigo divino, não é uma maldição, é um fruto de um amor. É o transbordar da graça e da criatividade de Deus. E Deus ama tanto esse mundo, ama tanto a humanidade que Ele quer fazer mais. Deus é igual com perdão da palavra, igual uma criança. A criança, ela está aqui brincando, e ela está ali, e ela pula no chão. Mas sabe o que ela faz? Ela vai lá e pula de novo. E ela vai lá e pula de novo. E se você não segurar ela e ele vai embora, ela vai continuar pulando aquilo inúmeras vezes. Por quê? Porque ela se alegra em fazer as mesmas coisas. Deus se alegra em criar seres humanos. Quando Ele cria, Ele sente alegria. Mas Deus, o Senhor já criou bilhões e bilhões. Pois é, mas eu amo. E quando eu crio, eu me alegro. É por isso que para nós a ideia de aborto é uma tragédia absoluta. Porque o corpo humano não foi feito para ser um fim em si mesmo. O prazer do sexo não foi feito para se encerrar em si mesmo. Ele foi feito para transbordar. Sexo cria vida. Eu quero encerrar então dizendo que o sexo é bom. Olha, se você é um não cristão, possivelmente você vê aqui dizendo assim, rapaz, é capaz que nessa série aí o pessoal no final do culto vai entregar um cintinho de castidade ali pro povo, ali porque a igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Ao contrário, a visão que a Bíblia tem de sexo é muito superior que qualquer cultura tem. Para nós não é só uma questão de curtir um ao outro, tem a ver com Deus, assim, com o divino, com o sagrado, é uma coisa incrível, é uma coisa doida. Então, sexo não é sujo, sexo não é ruim, não é para ser escondido. Aliás, tem um livro da Bíblia inteirinho que é só sobre sexo, sabia?
Se você é solteiro, eu te indico nem ler inteiro. Eu fui ler um dia, eu falei, rapaz, esse negócio aqui é duro mesmo, hein? E as traduções, elas pegam mó leve, sabia disso? No hebraico era terrível o Cantares de Salomão. Tanto que você só podia ler a partir de uma certa idade. Porque assim, era um homem e uma mulher casado, dizendo assim, ó, você é isso, você é maravilhosa. E começa a descrever o corpo da mulher. E a mulher diz, eu estou te desejando, eu estou te querendo, vem para cima de mim, vamos embora. Aí você fala, meu Deus, segura aí, irmão. O sexo não é ruim, não. O sexo é bom. Mas o sexo é bom a partir do momento em que nós compreendemos os limites do sexo. Porque tudo que foi criado, toda a criação, Deus chamou de boa, certo? Mas quando nós usamos mal aquilo que Deus chamou de bom, aquilo que é bom fica ruim. Deus criou as coisas de uma certa forma, para serem usadas de uma certa forma. Se você quer usar de uma outra forma aquilo que foi criado bom, se torna ruim. O sexo é a mesma coisa. O sexo é bom e maravilhoso. Mas se você for usar da forma como você quiser, como a cultura te mandar, ele vai se tornar ruim e o potencial dele vai se tornar destrutivo. Eu quero que vocês fiquem de pé, por favor. Se você é um cristão ou um não cristão, então você deve ter ouvido e eu falei assim, peraí, então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Isso significa então que o sexo foi feito para ser usufruído no casamento entre um homem e uma mulher. E que até lá, a ideia é que eu segure a onda. É exatamente isso. Não, mas isso é impossível. Não, não é não. Não é mesmo. Definitivamente não é. Não é? Definitivamente não é. É possível. Dá. E eu vou te dizer que isso vai criar em nós uma capacidade de sofrer que é maravilhosa. Uma capacidade de esperar e de amar e de ser paciente que é maravilhosa. Uma capacidade de valorizar outras coisas que é maravilhosa. Uma capacidade de olhar o outro além do que o outro é, na embalagem, na lata, maravilhosa. É possível amar uma pessoa sem tocá-la. A nossa cultura diz que é impossível, que você se conhece quando você vai para a cama com a pessoa. Mas isso é mentira. Quero repetir, essa ideia tem 50 anos, você está sendo enganado. Isso é novo, assim, isso é recente. Há uma outra forma. E eu quero te chamar, te convidar a se livrar desses óculos que fazem com que você veja o sexo de uma forma egoísta, limitada, desumana, violenta, para o seu próprio e unicamente para o seu prazer. E eu quero te chamar a crer que há outra ideia. Hoje é o início da série, serão 6 cultos. Eu quero te convidar a vir na série inteira. E eu não estou dizendo que isso vai ser fácil. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil. Não estou dizendo que é fácil, gente. Testemunha, não é fácil. É difícil. Mas quando a Thalys e eu a gente conversa, é tão legal, a gente fala assim, é tão legal, né? É tão difícil, mas é tão legal, não é? Puxa, que bacana, eu não achei que fosse tão legal assim. Eu não sou falso testemunha, não. Pode ir na minha que é verdade. Talvez você seja uma pessoa viciada em pornografia, talvez você seja uma pessoa que já se entregou para muitas outras pessoas. E você diz, para mim já era. Não. Não é não. Nós cremos num Deus que limpa, que torna puro aquele que já foi impuro, que pega pessoas que foram usadas por outras pessoas, ou que se permitiram usar por outras pessoas, e ele assim, te faz novinho em folha.
E se você tem vivido uma sexualidade que não tem a ver com a visão criacional de Deus para você, então eu quero te chamar a reconhecer, olhar para a sua vida e dizer assim, ok, está sendo tão bom quanto poderia ser? Eu estou percebendo que assim, ok, é legal por um tempo, mas depois é horrível? Olha para isso e veja se o que você precisa é mesmo mais liberdade, mais autonomia, ou se você precisa de uma nova ideia, uma nova lente para enxergar isso aí. E eu quero te convidar a crer não em mim, mas no que Deus falou. Ele é fiel para cumprir. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos e para muita gente pode ser muito estranho vir para a igreja e falar sobre sexo assim tão abertamente. É porque, infelizmente, a nossa cultura nos fez acreditar, assim como um dia a serpente fez Adão e Eva acreditarem, que o que há de bom na vida, o Senhor escondeu da gente. Um dia a serpente disse para Eva, Deus disse que você não podia fazer isso? Ele está mentindo para você. O melhor ele escondeu. A nossa cultura não está fazendo acreditar, Senhor, que o que há de bom nessa vida só pode ser usufruído longe do Senhor. Porque o Senhor é repressivo, opressivo, limitante, que aquilo que o Senhor diz vai nos impedir de usufruir o que é bom. E eu quero agora que o Teu Espírito Santo venha nos mostrando, nos revelando, que se tem alguém que sabe o que é prazer aqui, é o Senhor. Se tem alguém que pode dizer que algo é bom, é o Senhor. Nós somos crianças, nós somos como pó. A nossa vida não passa de 80 anos, num mundo que é milenar. E quando a gente acha que nós sabemos tudo, que nós sabemos o que há de bom nessa vida, nós estamos sendo tão tolos, porque nós estamos acreditando mais em nós mesmos, nos nossos sentimentos, do que num Deus que é generoso, e por generosidade e amor criou, inclusive o sexo. Eu quero pedir que nessas próximas semanas em que nós vamos nos reunir sobre esse tema, o Senhor venha nos mostrando e venha nos revelando que a nossa ideia, que a nossa cultura, ela é mentirosa e que o Senhor tem uma ideia bem melhor. Que aqueles que estão longe do Senhor possam te conhecer, que aqueles que têm vivido debaixo de pecado possam se arrepender e que essa série aqui seja como um tempo em que o Senhor está formando a nossa visão. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos, Senhor. Amém.